Quem nunca se perguntou quem são os chamados, quem são os escolhidos? Quem nunca fez essa pergunta? E a dica que eu sempre dou é essa: faça essa pergunta para o texto e releia a parábola de forma minuciosa, tá? Pegando todos os seus pormenores, que assim você vai entender na íntegra o que a parábola quis dizer, o que o Senhor quis dizer com essa parábola, a qual ele ali trouxe a fim de trazer verdades espirituais que iriam libertar aquele povo que estavam tão confusos acerca dessa salvação e dessa eleição. Então aqui, só para deixar bem claro, não tem nada a ver questão de calvinismo, arminianismo, nada a ver. Não há nenhuma conotação com esses teólogos, mas eu quero aqui transmitir uma verdade bíblica, né? Uma verdade bíblica, e não vou defender nada de predestinação. Aqui eu só quero defender a questão do escolhido e do chamado. Quem são os escolhidos? Eu sou um escolhido, eu posso ser um escolhido, ou sou apenas um chamado, e você vai entender o que é isso, o que essa parábola quis dizer, e é muito simples. Mas vamos ler a parábola. Eu vou ler a parábola e já vou terminar, porque a intenção desse vídeo é ser curto e incisivo, tá bom? Para ficar gravado aí facilitar o entendimento. Mateus 22. Vou ler a partir do versículo 1. Jesus tornou a falar-lhe por parábola. O reino dos céus é semelhante a um rei que comemorou o casamento de seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados para o casamento, mas estes não quiseram vir. Presta atenção nisso. Ele chamou a todos, mas esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois e novilhos já foram mortos, e tudo está pronto, vinde ao banquete. Eles, porém, não dando atenção, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. O restante agarrando os servos e maltratando, e os mataram. O rei ficou com muita raiva, enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então disse a seus servos: o banquete não, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às esquinas e convidai para o banquete todos os que encontrardes. Vai todas as esquinas e chama a todos que encontrares. E o texto que já salta à nossa mente é João 1,12, onde vai dizer que o Senhor veio para o que era seu, e os que eram seus não receberam. Sabemos que primeiramente a salvação veio para os judeus, depois para nós os gentios. Como os judeus não receberam e não recebem até hoje, já é caso de pesquisa, eles não recebem até hoje, não recebem ao Senhor Jesus. O Senhor abriu o leque da salvação, Deus abriu a oportunidade para todos aqueles que o receberam. Tá? Então, avançando aqui: e saindo os servos pelos caminhos, juntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a sala, maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Quando, porém, o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestido com roupas de núpcias. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem roupas nupciais? Ele ficou calado. Disse então o rei aos servos: amarrai-o os pés e as mãos e lançai-o para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Agora faça uma pergunta comigo no texto, diante dessa verdade aqui exposta por Cristo. Você perguntando para o texto: quem são chamados e quem são os escolhidos? Na realidade, quem decide se será chamado ou será escolhido apenas são aqueles que tomam uma atitude positiva ao chamado. A realidade escolhida é todo aquele que diz sim ao chamado de Cristo. E eu não estou falando de um chamado ministerial, eu estou falando de um chamado para a salvação. Todo aquele que recebe a oportunidade para receber ao Senhor como Salvador. A todo aquele que percebe essa porta da salvação aberta e vai de encontro a ela e fala: eu aceito, eu quero participar do banquete. A todos que recebem ao Senhor. E por isso que eu disse que faz ligação direta com João 1,12. Vai dizer que aqueles que receberam foram feitos filhos de Deus. Então é nesse sentido. Ser escolhido não está no poder de Deus. É você quem decide se você é escolhido ou se é apenas chamado. Porque se você for chamado, se você se considera alguém chamado apenas, significa que o chamado de Deus ele apenas está à sua porta. Deus está batendo na porta, assim como estava na igreja de Laodiceia. Estava por lá de fora, batendo para querer entrar, desejando entrar. Mas significa que você ainda não tomou a decisão de abrir a porta. Porque o dia que você abrir a porta, você se tornará um escolhido. É esse o intuito dessa parábola. Essa é a verdade dessa parábola. Eu sou chamado, todos nós somos chamados. Por isso foi dito: muitos são chamados, todos foram, sem exceção. Mas poucos foram que receberam, todos foram os que aceitaram o convite para entrar nas bodas do Cordeiro. E a minha pergunta para você é: você é chamado
povo escolhido. Comece o ano de 2022 fazendo parte desse grupo escolhido. Inicie o ano de 2022 podendo declarar: eu sou escolhido, porque agora o Senhor, eu aceito o seu convite. Pode entrar na minha casa, pode entrar na minha vida, e assim você pode aí participar dessas bodas, né, da salvação, onde nós aqui já, mesmo que ainda não no céu, mas aqui na terra, podemos já desfrutar das benesses do reino de Deus aqui na terra. Podemos desfrutar da paz, podemos desfrutar do amor de Deus, podemos desfrutar da companhia do Espírito Santo todos os dias da nossa vida, e podemos contar com esse ajudador e conselheiro que vive dentro de nós e que nos guia em todas as coisas. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que eu queria deixar, espero ter sido objetivo. Que Deus em Cristo abençoe você e a sua casa.